Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional 2, Bahia 1 de virada no estádio Beira-Rio. 22 mil torcedores colorados vendo um jogo que foi do Inter contra tudo e contra todos. E quando eu coloco contra tudo e contra todos, eu vou aproveitar de uma expressão que todos os torcedores adoram achar que existe no futebol. Olha, o meu time tem que enfrentar a arbitragem, tem que enfrentar a imprensa, tem que enfrentar os rivais, a CBF, mas desta vez também o estádio Beira-Rio. Porque vamos lá, eu não tô aqui para criticar ou elogiar o torcedor. Eu estou apenas aqui para mostrar um cenário. E o Inter foi para o estádio Beira-Rio com um ambiente que não lhe era favorável. Se não dá para dizer que ele era totalmente hostil, porque aí eu acho que ia ficar um pouco forte, mas era um clima que não era favorável. Teve misto de vaia com aplauso na escalação, teve misto de vaia com aplauso no final do primeiro tempo, mas teve o Inter sabendo ser competente para virar o jogo. Ah, mas jogou o que se imaginava? Não. A estreia do Brasileirão nos nossos imaginários durante a pré-temporada do Inter era completamente diferente. Mas a real é, diante de todo o cenário que estava mostrado e apontado, cara, saiu melhor do que a encomenda, 2-1 de virada, mostrando entrega no segundo tempo, tá tudo certo, tá tudo beleza e o Inter fez a sua parte. Aliás, eu também tô fazendo por enquanto a minha. Fui lá na KTO, botei dois resultados combinados, vitória do Inter e vitória do Grêmio. Eu ainda brinquei com a galera, disse, ó, eu não quero crise, nenhum repórter gosta de crise, a gente gosta da boa notícia, porque todo mundo quer vir, ver e acompanhar e tal, o bom momento. Então, botei essa combinada, botei 10 para sair com 56, torçam por mim, pra eu me dar bem. Eu sei, a galera não vai querer que o Grêmio ganhe, mas enfim, eu quero pelo menos ter paz pra gente trabalhar e mais audiência, porque é o que todo mundo prefere nesse negócio. Se tu quiser brincar, te divertir, dar graça pro teu jogo, vai na KTO, não tem aplicativo, é na KTO mesmo, pode jogar no Google, fazer o que tu quiser, usa o código promocional JBFilho, ganha uma bonificação e fica melhor ainda a brincadeira por lá, porque lá é assim, tem que ser maior de 18 anos, tem que ter juízo nessa cabeça e tem que ser para se divertir, tratar como um entretenimento, beleza? Gente, vamos lá. O Inter, assim, não foi a melhor das partidas, não foi o melhor do cenário. Se a gente pensar em um time que, olha, meu Deus do céu, contratou do jeito que contratou, era um dos candidatos ao título brasileiro por várias pessoas, nem vamos colocar aqui no Rio Grande do Sul, fora daqui, dizendo, olha, o Inter vem bem, finalmente, será que esse é o brasileiro? O presidente está dizendo que serão 38 finais e tudo mais. Pois não foi nem perto dessa estreia que se imaginava. Mas 4 resultados ruins. Vaia, protesto, torcedor querendo falar com o dirigente, querendo falar com o Kudê e com repórteres. Eu informando aqui, o Kudê estava muito incomodado no último jogo, inclusive dizendo que se o problema era ele sair e tudo mais, ele vai negar, beleza, tudo certo, faz parte desse contexto, mas o fato não foi um bom primeiro tempo, bem pelo contrário. E eu já começo aqui avaliando o Kudê pelo seguinte, ele coloca um time no primeiro tempo que a gente vai olhar e vai dizer assim, primeiro tempo de pouco futebol, o Inter teve quantas chances? Uma, com o Borré, que é o Luca, que vai lá na linha de fundo e faz o cruzamento, e o Borré chapa. Depois tem uma que o Bustos chega na ponta e até bate. Mas o Bahia também teve, né? O Bahia tem um chute fora da área, foi do Everton Ribeiro, que o Rocher acompanha. Tem uma que é uma jogada maravilhosa do G. Lucas, que ele faz a jogada e aparece para receber e bater, e bate cruzado, e aí o Rocher faz a defesa. Mas enfim, não foi um bom primeiro tempo. Kudê faz algumas situações no Inter que Fernando de zagueiro, bota Thiago Maia e Bruno Gomes como os dois volantes. Aí tem alguma situação que ficou um pouco confusa, porque eu imaginava que ele colocaria o Borré mais pela esquerda, Wanderson de um lado, Borré no outro, Maurício centralizado. Ele não faz isso, ele abre Wanderson e Maurício e bota o Borré um pouco mais como atacante ao lado do Luca, mas o Luca até saindo mais do que ele. E isso me deixou um pouco confuso, eu não gostei dessa primeira etapa. Por justiça, a gente tem que olhar o outro lado. Se o Kudê não vai bem na primeira etapa, ele vai muito melhor no segundo tempo. Primeiro, viu claramente, olha, não tá legal, vou ter que mudar. Faz 3 trocas, 3 alterações já no intervalo. E essas 3 trocas tem, primeiro, Mercado na zaga empurrando o Fernando para primeiro volante, sai Thiago Maia. Entra Bruno Henrique na vaga do Bruno Gomes, que ele acha que é o novo Arangues, eu acho que é um pouco diferente desta situação. A outra questão importante, o Internacional também tem mudança com Wesley entrando na ponta, e aí ele tira um dos atacantes, que é o Luca,
e deixa o Borré. Eu não faria isso, tá? Eu deixaria o Luca por ser mais centroavante e até porque o Borré já não estava bem. Mas, cara, vamos combinar. O Kudê tem aquela frase, não, a bola não pede documento. Cara, assim, máximo respeito à situação que ele quer passar pro torcedor, mas vamos lá. E eu não tô nem criticando aqui, todo mundo sabe que não é necessariamente assim, que eu não conheço nenhum técnico que faça isso. Nem do Guardiola, que é o técnico com mais moral do mundo, ao técnico de times amadores. Velho, se tu tem um cara que é badalado, do teu nível, badalado no futebol brasileiro, badalado no futebol europeu, badalado na várzea, tu vai colocar o badalado e não o guri. Isso sempre aconteceu na história. E aí ele tira o guri, que é o Luca, bota o Borré. Eu preciso falar sobre essas mudanças, mas assim, o Kudê melhorou o time. Então, o time fica melhor, o time marca mais à frente. É um 4-3-3, tá? É basicamente um 4-3-3, o Fernando na frente, o Bruno Henrique saindo mais, o Maurício passa a ser centralizado, aí ele joga com Wesley de um lado, com Wanderson de outro e o Borré na frente no comando de ataque. E o Inter tem muito mais possibilidade, porque tem caras rápidos, dois ponteiros, os dois pontas fazem a diferença nesse caso, ajudam na marcação e saem. O Bahia, é verdade, teve um momento no primeiro tempo que ele estava mais protagonista, mas ele não saiu tanto pro contra-ataque. Tudo certo, o Inter vai e melhora na segunda etapa. Toma um gol, é verdade, mas consegue a evolução. Primeiro, o Inter toma um gol porque tem vários problemas de ajustes defensivos que claramente, por essas mudanças que o Kudê tá fazendo no time, ainda, cara, acontecem coisas assim, tipo, é só a gente pegar. O Inter toma esse gol, mas o Biel na ponta esquerda deu um trabalhão. O Everton Ribeiro, quando tava, articulou pra caramba pros caras. Do outro lado também, o Everaldo chegou já no finalzinho do jogo, dá uma cavadinha e eles entram com alguns pequenos ajustes que o Inter vai ter que fazer ao longo do caminho, talvez por um time que tá sem confiança, mas ainda assim um time que precisa de ajustes. E o Everaldo, na cara do goleiro, acaba perdendo a chance. Mas vamos lá olhar os pontos positivos e negativos dos jogadores. Eu preciso falar aqui, eu tenho meus dois melhores em campo, mas eu vou falar aqui do jogador que pra mim acabou indo mal, que é o Borré. Cara, o Borré foi uma má contratação, o Borré não merece ter vindo, não vamos ser extremista, não precisa ser isso, mas vamos olhar. Vamos olhar aqui a questão do Borré. Ele perde chances, no mínimo três, duas claríssimas. Essa é do primeiro tempo, que o Luca vai à linha de fundo e ele cruza na pequena área pra ele chutar. Uma outra na segunda etapa, que é uma bola cruzada e ele tá de cara pro goleiro, o gol tá escancarado e ele erra essa finalização. E ainda tem uma terceira, que é uma bola que passa cruzada e era só ele encostar e tocar pro gol. No mínimo as duas primeiras eram claríssimas. Essa última terceira era um pouco mais difícil de fazer, mas assim, um cara que tá com um pouquinho mais de confiança, tá naquela fase um pouquinho melhor, acaba fazendo aquele gol, acaba conseguindo marcar. E o Borré precisa disso. Bom, isso quer dizer que o Borré não vai dar certo, JB. Meu Deus, o Inter rateou pra caramba. Não necessariamente. Isso quer dizer que o Borré é o cara que tá mal nesse começo de passagem. Ponto. A gente vai avaliar, como todo jogador. Qualquer jogador que viesse, se o alemão não tivesse entrado no Inter e começado a dar a resposta de imediato, a gente ia dizer, tá, também o Inter trouxe um cara que era do Avaí, tava no Novo Hamburgo, não ia dar certo. É óbvio que a carreira, o histórico, o crédito que o Borré garantiu antes tá fazendo a gente ter uma paciência, e é justo, ele fez por merecer isso na vida futebolística dele. Mas então, a gente pode ter uma ponderação. Olha, ele é um baita jogador, todo mundo sabe que tem tudo para dar certo, mas no momento ele não tá tão bem quanto se imaginava. Ponto na valinha, vamos para a próxima, beleza? O melhor jogador disparado foi o Fernando. Que jogadoraço! Ele desempenha como volante, ele desempenha como zagueiro, ele desempenha como volante e ele ajuda também no ataque, seja marcando gol. Não é o principal. O cara que é defensor, eu não vou avaliar ele só por marcar gols, né? Isso é pro atacante. Agora, o bônus é isso, e ele deu o bônus, mas deu todo o outro lado também, que é marcar, sair pro jogo, ajudar, ser líder, ser o povo do meio campo. Extremamente competente na abertura do meio campo do Internacional. Então vai aqui o ponto positivo para o Fernando Volante, que para mim foi, sem sombra de dúvidas, o melhor em campo. Na verdade, sem sombra de dúvidas é muito forte. Acho que eu vou até retirar isso. Por quê? Porque eu imagino que muita gente está na dúvida pro Wesley. E eu brinquei até recentemente e falo aqui sem nenhum problema. Jornalista não acerta sempre, jornalista não tem a razão sempre. Eu tenho um
conceito, ou seja, um conceito formado já, de antes, com o Wesley. Por quê? Eu não curti a contratação, eu não achei ela uma boa contratação. No Cruzeiro ele não estava desempenhando, eu vi pouco dele no Palmeiras, admito, as referências que eu recebi de BH não eram boas, eu disse assim, cara, eu não sei se é uma boa pro Inter ir lá e contratar o Wesley, eu não sei se é interessante. E eu fiquei assim um pouco na dúvida com essa situação. Pois é, o fato é que o Wesley tá dando conta do recado, e é o quarto, quinto jogo que ele entra na segunda etapa e ele melhora o time. E o Inter só tem uma vitória por conta dele. E não é necessariamente, mas também pelo gol de lateral. É um problema do Bahia. O Bahia conseguiu tomar um gol de lateral. Os caras vão ter... O Rogério Ceni vai enlouquecer com os caras lá. Mas o fato é, o Inter consegue um gol pelo Wesley, por estar bem atento, por marcar. Se fosse o Borré, provavelmente na noite, que lá o Borré ele perderia aquele gol. Só pra gente contextualizar aqui a situação. Mas o Wesley ele melhora, ele ajuda, ele tá tendo a confiança que o Wanderson antes tinha. Ele tá tendo a inteligência que o Wanderson antes tinha. Ele tá passando nos jogadores que o Wanderson antes fazia. E isto é importante. Ter um jogador desse nível é super importante no momento. Eu não vou dizer se ele merece já ser titular, porque eu também fico meio dividido com, pô, o Wanderson tá muito tempo desempenhando, tá bom, tá numa fase oscilando, mas será que a cada 3, 4 jogos o técnico vai mudar? Então eu vou esperar, eu vou refletir um pouco mais essa situação. Mas esse é um outro jogador que foi muitíssimo bem. Kudê é aquela história. Se tu olhar o primeiro tempo, negativo. Se tu olhar o segundo tempo, muito positivo. E eu acho que a gente tem que se apegar na situação mais para a segunda etapa. Deu certo a estratégia. Não foi bem no primeiro tempo, ele foi competente para melhorar e, inclusive, mudar o seu jeito de jogar, que não é uma característica sempre usual, não é uma coisa que a gente está acostumado a ver. Ele abre mão e tem 2 pontas, ele ajeita um pouquinho mais as coisas para, bom, Maurício vem pro meio, Wesley e Wanderson, o Borreto vai ser mais atacante, eu tiro um cara, eu recuo, eu boto um volante e volto. E isto é bacana, ver quando o técnico reconhece, beleza, não deu tão certo na primeira etapa, vai dar na segunda etapa e acabou dando. Gente, foi contra tudo e contra todos, como eu tô brincando, porque o torcedor sempre adora essas expressões, e a verdade é que também um pouquinho contra o clima, o ambiente do Beira-Rio, chuva, frio, 22 mil pessoas só, o Inter imaginava que teria 40 mil pessoas do começo ao fim do brasileiro, mas eram 38 finais, agora são 37. A primeira final já foi vencida, a primeira batalha final já foi vencida, tem mais 37 para quem sonha com o título do brasileiro. E aí? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.